Oi gente, tudo bem? Agora eu vou fazer o exercício 3 da página 118 do Micro em Ação, que é sobre, basicamente, maximizar utilidades de consumo, né? Como a gente está vendo em teoria do consumidor, mas tentar usar esses insights também para ver questões de impostos, que é importante para a administração pública, né? Então vamos começar? Bom, a primeira informação que o exercício dá pra gente é que a função utilidade ela pode ser descrita por x elevado a 0,5 vezes y elevado a 0,5. Tá. Então a gente tem a nossa função de utilidade. Ele também fala pra gente que a restrição orçamentária, que está sendo denotada por i, pode ser expressa por preço de x vezes quantidade de x mais preço de y vezes quantidade de y. O que significa essas duas funções? A função utilidade vai dizer basicamente como o consumidor ordena as preferências dele. Ou seja, x é demandado em uma razão de 50% no consumo dele, normalmente, e y é denominado na mesma razão, normalmente 50%. Então a gente escreve esse 0,5 aqui. Já a restrição orçamentária vai determinar para a gente, basicamente, com uma restrição orçamentária I, quanto ele vai consumir de X e de Y, dependendo da combinação que ele fizer. Como a gente está pressupondo que esse consumidor é racional, ele vai escolher a combinação de X e de Y que maximiza a utilidade dele, dado uma determinada restrição orçamentária. Então, como a gente faz esse exercício? A primeira coisa que ele pede no 3.1 é para a gente encontrar a função de demanda de x e de y. Mas o que é a função de demanda se não aquilo que o consumidor escolhe consumir quando ele maximiza a utilidade dele? Ou seja, se ele está pedindo a função de demanda, ele está pedindo basicamente o x, a quantidade demandada de x e a quantidade demandada de y, que vai fazer com que ele obtenha a melhor utilidade possível dada a restrição orçamentária. Então, como a gente faz isso? A primeira coisa é a gente encontrar a utilidade marginal de x sobre px e igualar essa utilidade marginal de x sobre px à utilidade marginal de y sobre py. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar o x que maximiza a utilidade e o y que maximiza a utilidade. Bom, a utilidade marginal de x nada mais é do que a função u derivada em relação a x. Então, como seria isso? Seria 0,5 x elevado a menos meio vezes y elevado a meio sobre o px, que ainda é uma incógnita para a gente, né? Igual a utilidade marginal de y, que é a mesma coisa em relação a y, ou seja, deriva em relação a y. 0,5 x, mantém constante aqui, y, menos 0,5 sobre py. Tá, vou fazer uma operação aritmética aqui, que todo mundo deve conhecer. Eu vou eliminar o 0,5 que está sendo multiplicado nos dois lados, né? E agora a gente fica com essa expressão aqui. E agora a gente pode dar uma brincada. Eu vou passar o py que tá e o px que estão no denominador para multiplicar em cada respectivo lado da equação. Então, o py vai para esse lado aqui. E o px vai para cá. Beleza? Tá, agora ficou até fácil, né? A gente pode passar o x para um lado e o y para o outro, né? A gente pode brincar aqui. Então, como o py está multiplicando para cá, eu vou passar o y elevado a menos 0,5 para esse lado. E a mesma coisa com o x, que o px está multiplicando do outro lado. Eu vou passar o x elevado a menos 0,5 para o outro lado. Claro que quando eu passar um para o lado e, enfim, eu fizer essa operação aritmética, o que tiver aqui multiplicando vai passar dividindo. Então, o que a gente tem aqui? Py vezes essa fração aqui,
y elevado a 0,5 dividido por y menos 0,5 vai ser y, basicamente, e px vai ser x. Então, se a gente quiser expressar isso de uma maneira mais precisa, o x que maximiza a utilidade do consumidor a uma determinada restrição orçamentária é py, y vezes y dividido por px, e o y que maximiza a utilidade vai ser px vezes x dividido por py. É basicamente isso, mas agora a gente tem que substituir para ver como vai ser a função de demanda. Bom, a gente sabe essa informação aqui, né? E a gente sabe que a função de restrição orçamentária pode ser expresso assim, né? Então, basta a gente substituir pelas quantidades que a gente maximizou aqui. Ou seja, o px de x se mantém, mas a gente substitui esse py pelo y maximizado, o py maximizado, que é basicamente igual a px vezes x de novo. Vocês concordam? A gente achou essa igualdade aqui. E a gente pegou essa igualdade e vai substituir na função de restrição orçamentária. Então basta que a gente faça y igual a 2px de x. Já que i é igual a px de x mais py, e py a px de x, a gente encontra essa função aqui, correto? Daí o que a gente faz? A gente passa o 2 dividindo, já que ele está multiplicando do outro lado, e a gente encontra px de x igual a i dividido por 2, i de income, né, de restrição orçamentária. Tá, agora a gente passa novamente o px que está multiplicando do lado para o outro, e a gente encontra o x que maximiza a utilidade dado uma determinada restrição orçamentária. Perfeito? Essa é a função de demanda pelo x. Agora, mesma coisa com y. A gente sabe que px de x é igual a py de y vezes y. A gente substitui. E do outro tem o py de y já. É basicamente isso. Se a gente tem uma igualdade entre os dois, é só substituir um dos dois pelo contrário dele, que a gente vai botar todos os termos da equação em um mesmo plano. Daí a gente vai conseguir encontrar a função de demanda para cada item. É a mesma expressão de cima, né, gente? Então a gente faz a mesma coisa, os mesmos passos. I sobre 2 é igual a py de y, a gente bota o py dividindo, já que ele está multiplicando de um lado. E encontra a função de demanda pelo y.